Oi pessoal, tudo bem? Tá começando agora mais uma edição do Unifev em Pauta, programa que te deixa por dentro de tudo o que acontece aqui na Unifev. O que preparamos para hoje você já confere a seguir. E a gente começa o programa de hoje falando de Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Este ano, por conta do novo coronavírus, o exame teve sua data de aplicação alterada. Até o momento, de acordo com decisão do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, e do Ministério da Educação, o MEC, o Enem vai ser adiado de 30 a 60 dias em relação ao que foi previsto anteriormente nos editais. Além disso, o Exame Nacional do Ensino Médio, este ano, está previsto para ser realizado em uma nova versão, a digital. Apesar do período delicado em que vivemos de isolamento social por conta do Covid-19, muitos estudantes vêm se preparando para o exame, como é o caso dos alunos do ensino médio do Colégio Unifev, que tem aulas online em casa, como vamos ver a seguir. A Clara Melissa está no terceiro ano e tem se preparado em casa. Ao invés da digital, ela optou por fazer a prova presencial. Bom, eu estou estudando para o Enem por meio de fichas de resumo que eu estou fazendo durante as aulas remotas, que está me ajudando muito. E também eu imprimo alguns vestibulares antigos e vou fazendo para ver como está meu desempenho. Eu optei pelo Enem presencial por ser já um modo tradicional que eu já fiz, ou seja, eu estou acostumada. Já o Cauã ainda está no segundo ano, mas também tem se preocupado e estudado para o exame, que optou fazer presencial como a Clara. Eu não estou me preparando tão bem quanto eu gostaria, porque eu estou focando mais nas matérias da escola mesmo. Mas sempre eu estou anotando tudo que os professores falam, as dicas deles e coisas do mesmo jeito. E conforme as dúvidas que eu tenho, eu sempre tiro com eles, sejam em aula ou nos plantões mesmo. E eu estou bastante ansioso pro exame, porque é o meu primeiro ano como treineiro, eu nunca tinha prestado e eu não sei muito bem como vai ser a experiência. O que nós temos sugerido dentro da escola, dentro do Colégio Unifev, é que eles estabeleçam uma rotina de estudo, não é? Uma rotina de vida mesmo, de cotidiano, que permita, não é, eles levarem adiante os seus estudos, apesar da situação, né, de isolamento social. A versão digital do Enem segue praticamente o mesmo esquema da versão impressa. A estrutura da prova também continua a mesma, com 45 questões objetivas de cada área do conhecimento e uma redação de no máximo 30 linhas no formato de texto dissertativo argumentativo. A única diferença na versão digital é que as questões objetivas vão ser respondidas no computador e a redação continua sendo no papel. E falando em redação, o professor tem dicas importantes para um bom desempenho. O aluno tem que ir para o Enem sabendo, por exemplo, não é, qual é a estrutura de um texto dissertativo argumentativo, que é o tipo textual pedido no Enem. Outras dicas que a gente costuma dar é que o aluno escolha o horário que ele vai se sentir mais confortável para fazer a redação. Pode ser no começo, no meio ou no final da prova, mas que, uma vez escolhido esse momento, ele não seja interrompido. A outra dica que a gente dá é que o aluno aproveite em torno de 30% do tempo de prova somente para redação. No caso do Enem, vai dar em torno de 1h40, 1h e passando um pouco. É isso aí, olha, além dessas dicas que a gente conferiu agora na reportagem, o professor Fábio ainda conversou mais com a gente sobre como tem sido esse atual período de isolamento social, com aulas online e estudos em casa. Além disso, ele dá ainda mais dicas de como se preparar para o Enem. E o professor de redação ainda conta que percebe uma preferência dos alunos pela escrita manuscrita na hora da prova, como vamos conferir. O que nós temos sugerido dentro da escola, dentro do Colégio Unifev, é que eles estabeleçam uma rotina de estudo, não é? Uma rotina de vida mesmo, de cotidiano, que permita, não é, eles
levarem adiante os seus estudos, apesar da situação, né, de isolamento social. A gente sabe que esse é uma situação que repercute sobre a vida emocional do aluno, não é? Repercute sobre a vida emocional de toda a sociedade, mas a gente sabe que repercute sobre a vida emocional do aluno e o que a gente insiste muito é para que eles mantenham uma rotina de estudo. Preferencialmente, a rotina já anterior à pandemia, não é? Então, apesar de terem a liberdade de frequentarem as aulas, né, ou assistirem às aulas que ficam gravadas, a gente ainda propõe que eles compareçam no chat, né, na sala, nos horários online, ao vivo, né, em tempo real, porque essa é uma maneira deles manterem, não é, a rotina. Acordar cedo, se preparar, se colocar numa disposição de atenção, num horário em que eles têm isso cotidianamente mesmo, que é pela manhã. Então, a gente sugere que eles mantenham sempre a rotina, né, de horários de estudo e de horário em geral, né? A vida precisa de horário, o corpo precisa de horário, né? As dicas, elas muitas vezes são até conhecidas, não é, mas não praticadas. Então, o que nós pensamos é que o aluno tem que se preparar ao longo do ano para a redação. Nós temos um ditado entre professores, não é, de redação, que diz que quanto mais tempo o aluno consumir treinando-se em redação antes do Enem, menos tempo a redação vai roubar dele na hora do Enem. E a gente usa roubar mesmo para ser um termo de impacto, não é? De modo que o aluno tem que ir para o Enem sabendo, por exemplo, não é, qual é a estrutura de um texto dissertativo argumentativo, que é o tipo textual pedido no Enem. Eu acho que essa é a primeira dica, o aluno conhecer a modalidade ou o tipo textual que está no Enem. Outras dicas que a gente costuma dar é que o aluno escolha o horário que ele vai se sentir mais confortável para fazer a redação, pode ser no começo, no meio ou no final da prova, mas que, uma vez escolhido esse momento, ele não seja interrompido. O aluno se coloca para a questão da redação e, enquanto ele não terminar, enquanto ele não colocar o ponto final na última linha do texto definitivo ou texto passado a limpo, ele não pode se dispersar. A outra dica que a gente dá é que o aluno aproveite em torno de 30% do tempo de prova somente para redação. No caso do Enem, vai dar em torno de 1h40, 1h e passando um pouco. Eu acho que o aluno ainda se sente mais à vontade lidando com um texto manuscrito do que com um texto teclado ou digitado. E há condicionamentos para isso, não é? Praticamente o tempo todo que a gente passa teclando, ou pelo menos os nossos alunos passam teclando, eles estão nas redes sociais. Eles estão teclando numa linguagem que não é a linguagem de provas, concursos e Enem. Então a gente acha que o formato tradicional, nesse momento, ainda é preferível. Obrigada, professor Fábio. E olha, aproveitando que estamos falando de estudos em casa, o Colégio Unifev desenvolveu um projeto super bacana de vídeos feitos pelos professores da instituição, contendo várias informações e dicas importantes para a galera que está se preparando para encarar o Enem e os vestibulares que vem por aí. É a Semana do Vestibulando, com conteúdos que inclusive vão ao ar no TV O Jornal. Para você entender melhor no vídeo a seguir com o professor Fernando Antunes, de Geografia do Colégio Unifev. Olá, meu nome é Fernando Antunes, eu ministro a disciplina de Geografia do Brasil no Colégio Unifev há mais de 25 anos.
A dica para os próximos vestibulares, especialmente a partir agora do segundo semestre, é Geografia da Saúde, onde provavelmente vão bater naquela tecla da pandemia, que começa lá na província de Wuhan, na China, e depois se espacializa para o mundo inteiro. Vale a pena lembrar que, apesar da China ser o país onde teve início, né, a essa pandemia, somente 2 meses depois é que a Organização Mundial da Saúde decretou que realmente fosse uma pandemia. Vale a pena lembrar que é importante a gente saber diferenciar epidemia de pandemia. As duas se diferenciam dentro da escala geográfica, basicamente em função dos territórios onde elas dominam. A pandemia, ela ocorre em nível internacional. É quando todos os continentes sofrem com a espacialização e a proliferação da doença. A epidemia, ela ocorre muitas vezes dentro de um mesmo país ou dentro até mesmo de um mesmo território. E aí, o que está achando do programa de hoje? Agora a gente vai rapidinho para o intervalo, mas fica aí porque daqui a pouquinho já voltamos com mais do que acontece aqui na instituição, no segundo bloco do Unifev em Pauta. Até já! Unifev em Pauta está de volta do intervalo, começando agora o segundo bloco do programa. No bloco anterior, falamos sobre o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, que está com nova versão este ano, a digital, e teve sua data de aplicação adiada, de 30 a 60 dias. Falamos também de como têm sido as aulas online e a preparação dos estudantes para a edição do Enem deste ano. E, claro, para os vestibulares que vêm por aí. Além disso, teve dica também de estudos, o que a gente continua a falar agora. Afinal, tem mais dicas de estudo na semana do vestibulando. A dica de agora é com o professor Evaristo da Silva, de Química, do Colégio Unifev. Eu sou Evaristo, professor de Química do Colégio Unifev. Estou aqui para passar uma dica muito importante sobre a abordagem da química nos vestibulares. Primeiramente, pode-se destacar os assuntos clássicos da química, né, que são abordados aí nos principais vestibulares. Dentre eles, né, pode-se citar a química orgânica. Então, a química orgânica é as funções orgânicas e reações orgânicas. Dentro das funções orgânicas, né, uma atenção especial para os hidrocarbonetos, as funções oxigenadas e as funções nitrogenadas, né? Neste contexto, os hidrocarbonetos derivados lá do petróleo, né, e as funções oxigenadas e nitrogenadas, né, fazendo a questão lá com a bioquímica, então as biomoléculas. Então, aminoácidos, então o grupo amino, o ácido carboxílico e outras funções lá, tanto oxigenadas quanto nitrogenadas também, né? Pode-se falar também ou realçar aí a questão de separação de misturas, é um assunto teoricamente simples, muito explorado aí nos vestibulares, né? Devido à sua importância. Importância para o quê? Para despoluir, né, eventuais desastres, por exemplo, derramamento de petróleo no Nordeste brasileiro, a questão das barragens, né, citando exemplos aqui do Brasil recentemente. E aí esse conhecimento de separação de mistura, com todos os processos correlacionados a misturas homogêneas, heterogêneas, né, são muito explorados aí nos vestibulares, então ficar atento. Além disso, as funções inorgânicas, ácidos, bases, sais, óxidos e suas propriedades correlacionadas, né, ao nosso dia a dia e meio ambiente, né? Questão de chuva ácida, pH de solo, e
também a questão da energia, que seria a parte de eletroquímica e termoquímica. Então, eletroquímica envolve produção de energia, essencial, né, para a civilização. Neste contexto, a questão das pilhas, baterias, inovações tecnológicas, né? Então, o conhecimento químico permeia e permite isso através das oxirreduções, né? Na termoquímica, as transformações que envolvem energia. Então, absorção de energia, liberação de energia, né? É a quantificação da quantidade de energia liberada, absorvida numa reação de combustão, ou queimar um combustível para produzir tal coisa, ou produzir aquele combustível. E também a questão da química verde, que é focado aí no meio ambiente. Então, a questão da poluição atmosférica, de solo, né? Então, ficarem bem atentos a esses assuntos clássicos, né? E o vestibular de Química sempre traz, né, um enunciado claro, contextualizado, né, ao cotidiano, às nossas vidas, aos processos, né, e atualizados, né? Então, o aluno tem que ficar atento a essas questões aí. Privilegia, né, o aluno que tem uma rotina de estudo. Consequentemente, uma bagagem e uma mobilização de conhecimentos da ciência química. Mas, no geral, né, a química abordada nos vestibulares é bem tranquila e eu desejo a todos bons estudos e sucesso. Abraço. Bacana, né? Dicas que com certeza ajudam demais na hora de se preparar para o Enem e para os vestibulares. E ainda falando de dicas, biologia também é uma área cobrada nas provas, até mesmo em alguns concursos públicos. E o professor Luciano Benfatti, de Biologia do Colégio Unifev, traz agora para a gente outras dicas importantes de como se preparar. Exames de anos anteriores podem ajudar muito. Vamos ver. E aí, turma, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Benfatti, professor de Biologia do Colégio Unifev, e eu estou aqui hoje para dar uma dica muito importante para vocês, uma dica sobre vestibulares. No nosso estado, hoje, tem muitas faculdades que são feitas pela VUNESP, a prova de vestibular. Inclusive, o vestibular de medicina da Unifev, ele é feito pela VUNESP. E a VUNESP, ela costuma seguir alguns padrões nas suas provas de vestibular. Então, uma dica muito importante para quem quer prestar um vestibular desse tipo é refazer as provas dos 2 últimos anos, tá? De todas as faculdades que a VUNESP faz a prova. Porque ao refazer essa prova, você vai estar literalmente vendo o estilo da prova, tá? Vendo como a VUNESP gosta de perguntar, tá? As questões e os temas por ela perguntado. Por exemplo, na biologia, alguns temas são extremamente recorrentes. Um dos conteúdos mais cobrados é o conteúdo de ecologia. E quando a gente fala de ecologia, tem que rever toda ela. Uma parte bem tranquila da biologia, e eu tenho certeza que você vai rever e não vai ter dificuldade alguma. Quando você falar de genética, bom, eu tenho que rever toda a genética? É bom que sim. Mas se não der tempo de rever toda, tem 2 temas que são extremamente cobrados. Sistemas sanguíneos, tá? ABO e RH, e também a parte de os casos especiais da segunda lei de Mendel, como ligação fatorial. Isso é um tema que cai bastante. Herança quantitativa é um tema que cai bastante. Se você estiver estudando bioquímica, você não pode esquecer de fazer revisão de proteínas, principalmente da parte de enzimas, e ácidos nucleicos, DNA, RNA e o processo de síntese proteica. Sem dúvida, é um dos temas mais cobrados. Quando a gente fala de zoologia, aí não tem jeito. A zoologia você tem que estudar toda a fisiologia do corpo humano e dar uma revisada nos grupos taxonômicos.
Botânica, geralmente cai mais a parte de fisiologia, tá? E a parte de fito-hormônios. Vale muito a pena você também dar uma revisada. Evolução, Darwin, Lamarck, as diferenças deles e do neodarwinismo, tá? Citologia, organelas celulares e suas funções. Nossa, Luciano, parece que é muita coisa. Parece sim, gente. Na verdade, tem conteúdo que não acaba mais, né? Só que, o que eu falei para vocês, refaça as últimas provas, foque naquela faculdade que você quer passar ou naquele estilo de faculdade que você quer passar. Pega as provas dos 2 últimos, 3 últimos anos, façam os exercícios e lembra, se tiver dúvida, vem no plantão, eu tô lá para te ajudar. Beleza, gente? Um abraço para vocês, bons estudos, tamo junto, tá bom? Beijão! Mudando de assunto agora, nesta época em que vivemos de isolamento social por conta do Covid-19, as lives têm feito maior sucesso e têm divertido a galera em casa, já que ir aos shows ao vivo ainda não é possível. E nós da Rádio e TV Unifev também embarcamos nessa ideia e começamos a transmitir artistas daqui da nossa região, na TV e no YouTube. Nesta sexta-feira foi a vez de Os Partideiros agitarem os lares dos nossos telespectadores. Se você ainda não os conhece, aí vai uma palhinha. Como foi na sexta, se você perdeu, não fica triste não. Você pode assistir lá no youtube.com/TV Unifev 2. Mas para você já se programar aí, na próxima sexta-feira tem mais live, dessa vez com Velhos The War. Lembrando que é na sexta que vem, às 7 da noite, ao vivo aqui na TV Unifev e no YouTube. Você não pode perder, tá feito o convite. E o Unifev em Pauta de hoje agora vai ficando por aqui. Espero que tenham curtido o programa. Muito obrigada pela sua companhia, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.